E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo do canal. No vídeo de agora a gente vai estar vendo as últimas notícias do São Paulo e tudo sobre essa bagunça que tá a política financeira do São Paulo e sobre o São Paulo finalmente virar uma SAF para tentar resolver aí os problemas financeiros do São Paulo. Antes de mais nada, deixa aí embaixo, deixa seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Estamos na meta de 15 mil inscritos, se inscreve, dá essa força aí. Não custa nada e me ajuda demais, beleza? A gente vai estar assistindo o vídeo junto aí, vendo tudo que os especialistas vão falar sobre essa treta e sobre a possibilidade do São Paulo virar SAF. No final do vídeo eu volto e a gente vai comentar muito sobre isso, sobre os últimos anos. Enfim, já deixa aí no comentário a sua opinião, se você acha que virar SAF é a única coisa que resolve pro tricolor. Crédito eleitorais, deixa na descrição, sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. O José Paz está chegando antes de viajar no final de semana, não é, Zé? E ele chega com tudo que você precisa saber do tricolor, tá na tela. Alô, alô, Mi! Beijo grande pra você, querida, tudo em paz? Abraço pra todo mundo que tá acompanhando a gente. A festa da firma deu o que falar, hein? Meu Deus, foi excelente, mas agora a gente vai falar do São Paulo Futebol Clube, porque o Rafinha renovou o contrato dele com o tricolor. Terá o contrato renovado até o final do estadual do ano que vem. Era um desejo do Rafinha de jogar o Campeonato Paulista pelo São Paulo e depois se aposentar. A ideia do Rafinha é, depois da aposentadoria, virar treinador de futebol. Então tá tudo certo, Rafinha continua até o fim do Paulistão de 2025 atuando pelo São Paulo Futebol Clube. Ontem o que deu o que falar na internet e nas mídias digitais foi um suposto desentendimento entre o presidente Júlio Casares e o departamento de futebol do São Paulo. O nosso glorioso amigo PVC, o Paulo Vinícius Coelho, disse em uma live que o Júlio Casares pretende, segundo ele, PVC, desidratar o futebol em 2025 por causa das dívidas do São Paulo, para o São Paulo se tornar uma SAF e ele, Júlio Casares, se tornar o CEO, o cara que dá as cartas nessa SAF aí do São Paulo. O São Paulo divulgou uma nota nas redes sociais negando esse desentendimento entre o presidente Casares e o departamento de futebol, e essa nota foi assinada justamente pelos caras que compõem ali, os responsáveis pelo setor, pelo departamento de futebol do São Paulo. Então a notícia foi essa, um bafafá danado, mas segundo o tricolor não tem nada disso. Muita gente dizendo aí, muitas informações pipocando também em relação a Dudu no São Paulo, fui atrás, não tem nada disso, só passa de especulação, não passa de especulação. O jogador deve fechar mesmo, é com o Cruzeiro para a temporada de 2025, depois de rescindir com o Palmeiras, jogador de 32 anos, ídolo da Sociedade Esportiva Palmeiras. Tá certo, Michele? Devolvo para você aí, beijo grande para todo mundo e tchau! Tchau, valeu, Zé. Pois é, o que você acha disso tudo? O Baziar estava me explicando aqui nos bastidores como é que vai funcionar essa... Olha, é muito preocupante. O São Paulo começa 2025 sem qualquer motivo para a torcida ficar animada, sonhar com títulos, porque o São Paulo, a partir do ano que vem, vai ter que seguir uma série de imposições relacionadas à política de governança, vai precisar adotar uma política de austeridade financeira por conta do fundo de investimento que o Conselho aprovou. O São Paulo vai receber cerca de 240 milhões para pagar dívidas, para equilibrar ali o fluxo de caixa e, em troca, vai precisar obedecer teto orçamentário, não vai poder gastar mais do que recebe, do que arrecada, não vai poder fazer contratações para reforçar o elenco porque não tem capacidade financeira para isso, só teria caso o clube se endividasse ainda mais. Então, assim, a situação do São Paulo vai ser complicada e o torcedor não pode se iludir, precisa saber disso. O torcedor que está esperando contratações de estrelas, reforços bombásticos, um time forte, o São Paulo bem financeiramente, esquece. Vão ser anos aí para o São Paulo botar a casa em ordem, se recuperar financeiramente para lá na frente, quem sabe, poder competir com o Palmeiras, com o Flamengo, com o Atlético Mineiro, porque atualmente a situação não é nada boa e aí tem essa rixa, esse desentendimento entre presidência e diretoria. O presidente vai fechar a torneira, mas o diretor de futebol se queima se não conseguir montar um elenco competitivo, que está sob responsabilidade dele. E aí fica nessa queda de braço. Quem tem razão? Quem não tem? E o São Paulo, nesse processo, vai ficando numa situação cada vez mais complicada. O São Paulo precisa prestar atenção para não cair
em armadilhas que podem arrebentar com o ano que vem e se dar mal e deixar refletir isso dentro de campo, inclusive. Porque se começar a ter um monte de transtorno ali nos bastidores, conflitos, confusões, e aí não vão saber mais para que lado correr, acaba virando uma grande bagunça, vira uma baderna, vira um time, um clube completamente desorganizado na sua estrutura profissional, e tudo aquilo que o torcedor espera de ver um planejamento, uma organização, uma coisa séria, não vai ter nada fora de campo e vai dificultar para ter alguma coisa boa dentro de campo também, coisa que a gente não tem garantia nenhuma de que vai ter. Bom, a gente volta para Se funcionar, o São Paulo teria, para fazer investimento, que teria que baixar a folha de pagamento. a folha de pagamento dele. Isso Departamento aqui, de futebol. departamento de futebol é, inclusive a expressão usada pelo PVC, sem viajar, é tudo. Viagem, volta, sai, desce, hotel, não sei o quê. Então, folha, tá tudo aqui. Agora, gente, o que diz a nota? A nota publicada pelo São Paulo. A nota. É reunião, papo lá dele com o Galápagos. Ela confirma, né? Ela confirma a apuração. Mas a questão. Entendeu? Aí, só para concluir, aí é o desdobramento disso. Claro. Que é o que o PVC começou a ouvir. Falar, pô, mas como é que os caras aprovam um fundo no conselho e não chegam pro fundo e falam, precisa ser 400 milhões, não 350, porque o meu custo é 340. Aí você começa a falar, pô, o que tá aqui que tá no interno, no externo, que não é comprovado, e o PVC trouxe, que começa o mercado a falar, pô, desse jeito aqui vai ter que virar SAF. Você entendeu? Aí o próprio mercado, o que é o mercado? São as instituições. São, pô, porque quando você olha para o mercado da SAF, você fala assim, o Clube Pindamonhanguinha Baba tá quebrado. Nós estamos falando de um gigante, cara, de um gigante. Aí causa um alvoroço. As pessoas começam a prestar atenção nisso, né? Diga lá, Arnaldo. Bom, vamos lá, por partes. Eu acho que o que pegou e proporcionou a nota, vamos começar pela nota, foi menos a informação da reunião do Departamento de Futebol com o fundo, ou a discussão dos limites orçamentários, e mais essa possibilidade política de o Júlio Casares, em uma eventual SAF do São Paulo, se tornar o CEO. Essa conversa, ela é idêntica, absolutamente idêntica à do Rodolfo Landim no Flamengo. Idêntica. Idêntica, idêntica. Ah, o Flamengo vai comprar o terreno para o estádio, não sei o quê, mas arrecada muito, mas o quê? A discussão sobre o Flamengo virar SAF, com toda a arrecadação que o Flamengo tem e a saúde financeira, ela existiu. E existia um projeto pessoal do Rodolfo Landim para se tornar o CEO da SAF. Assim como o André Sanches no Corinthians construiu lá o estádio e virou o CEO do... A gente vai entrar especificamente na figura Júlio Casares daqui a pouco. Porque o poder inebria tal que, fora as amarras institucionais, e o Casares já conseguiu tirar uma, ele foi reeleito e não existia reeleição no São Paulo, certo? Mudança do estatuto. O Landim conseguiu ser reeleito, a Leila também, e vai dar problema no Palmeiras daqui a pouco, porque o excesso de poder faz mal, a perpetuação de governantes faz mal. A possibilidade de o Casares eventualmente continuar linkado ao São Paulo daqui a 2 anos, quando acabar o mandato dele, é ele estar numa outra posição. E não é uma posição ajudando, é uma posição de protagonismo, como ficou o André Sanches até hoje. Né? Até cair o grupo. O grupo do Landim caiu antes do grupo do André Sanches. Mas o André Sanches ficou no Corinthians por décadas, mandando indiretamente. E aí acho que isso está pegando. Isso está pegando, proporciona nota para que e aí me chama a atenção na nota uma outra situação. É o departamento de futebol na conta oficial do São Paulo que se posiciona. O presidente continua calado. E quem transformou esse ano do São Paulo nessa confusão toda, sem esclarecimento nenhum, foi o presidente do São Paulo. Ele não esclareceu o fundo, ele não esclareceu o plano de Cotia, ele não esclareceu o projeto 2030 Morumbi, que é, de novo, sempre a bengala da SAF/CEO. Você tem o Júlio Casares em 1000 asteriscos, a vida pessoal, o projeto do FIDIC,
a situação racha com o departamento de futebol? Enquanto ele, que adora a rede social, não esclarecer ponto por ponto, vai ficar essa nuvem toda. E se comunicar do jeito influencer é fácil. Se comunicar do jeito jornalístico é um pouco mais difícil. É como a gente faz aqui. A gente faz storyzinho, eu faço também. Agora, discutir a fundo o negócio, esclarecer, responder perguntas é mais difícil. E ele está desafiado a responder perguntas. A bola está com ele. Rapidinho, Massa, já passo para você. Pegando carona só nisso. Você escreveu sobre terça-feira, antes da crise explodir, eu falei, olha, é importante que o Casares venha a público numa coletiva, com todo mundo lá, com todo mundo perguntando, para o cara esclarecer as coisas. Como disse o Arnaldo, você postar na rede social é uma coisa, você ser confrontado é outra. E explicar, porque tem tanta pergunta para o São Paulo responder, que o torcedor quer saber, por que esse déficit? Não tem lá o Morumbi, não tem não sei o quê. Então, até o título do meu texto era Fala Casares. E não era um desafio, não era nada disso, era quase uma sugestão. Achava bom que o Casares viesse a público para explicar essas situações, né? Até agora, a única coisa que tem é esse comunicado oficial, que é meio frio ali, ó, não tem nada, tá tudo bem e tal, né, Massa? Sabe uma coisa só? O comunicado não dele. O comunicado não dele. O comunicado não é dele. Eu insisto, é a conta oficial do Gerou São Paulo atrito, Futebol tá na Clube. cara que gerou atrito. É um comunicado do departamento de futebol do São Paulo Futebol Clube. Não é um comunicado da presidência do São Paulo, não. Tá lá assinado. Não tem Júlio Casares na assinatura. Né? Só antes que o Massa vai estar mais embasado para falar, Não, pode falar, vai falar. A coisa que me espanta, tá? Eu sou daqueles que eu não tenho um conhecimento profundo do São Paulo como vocês dois, por exemplo. Então eu tô falando como, sei lá, o torcedor que tá assistindo a gente, que torce Botafogo, Criciúma, Juventude, se espanta com todo esse assunto rolando em São Paulo. Peraí, o São Paulo melhorou o patrocínio dele, fez o contrato da Live Motion lá de Esse ponto shows. é bem importante. Ele melhorou várias das receitas e ainda tá nessa situação. Isso me chama a atenção. E se não tivesse feito tudo isso que fez? déficit recorde. É outra coisa que ele não E se não explica. tivesse rolado tudo isso de bom que rolou, no que eles anunciaram, ao Morumbi não existia enemy rights, entrou um dinheiro também. E esses dinheiro extra, se não tivesse rolado, acontece o quê? Essa é a pergunta, né? Pô, porque isso tudo foi muito divulgado, né? O Morumbi, que é um negócio legal pra caramba. Porra, você Era uma pedra colocada, ó, nunca vai mudar porque o nome é Morumbi e tal. E mudou de um jeito muito legal para entrar uma grana. Receita do nada. Uma receita do nada. É muito elogiável isso. Aí o patrocínio dobrou. Tá, os outros ganham mais, mas, cara, dobrou. Saiu de um lugar, entrou em outro lugar, em outro patamar. Tem outras coisas, tem outros patrocínios. Tem 60 milhões. Exatamente. 4 anos de show. O São Paulo não fazia show mais nenhum. Agora faz show, vai ter show lá do Oasis, o Arnaldo vai e tal. Então, foram notícias que a gente imaginava serem boas pro São Paulo. E aí pinta esse negócio aí. Mas, Massa, você esteve lá no programa, participou tal ativamente. O que dizem lá dentro é que o fundo tem ido bem. A captação está boa. O mercado tá reagindo bem ao fundo. Isso vai causar também interferência, né? Pô, eu vou pôr o dinheiro meu aqui, mas o futebol tá reclamando que precisa de mais. Isso vai causar interferência. Uhum. Rapidinho, só vamos colocar as finanças do São Paulo em 2024 e você também pode falar em cima dela. Receita do São Paulo, 680 milhões. Gastos com futebol, 340. Isso esse ano, tá? Previsão de gastos do fundo, 350. Previsão de vendas, 160. Só um detalhe, pode falar. Está escrito ali, previsão de gastos do fundo, é o que o fundo projeta e põe limite para que o São Paulo gaste no ano com o futebol. Que é a lista da escola de crianças. Tá parando então, exatamente. Em outras palavras, hoje, esse ano, o gasto com a mochila de material do Lorenzo foi de 340 e no ano que vem a previsão que seja 350. Com o detalhe que o Lorenzo jogou bola no recreio e a mochila estragou, por exemplo. Pode, se tiver receita extra. Isso. Tá? Silvestre, por exemplo, fazer umas lives. Vai fazer um bico. Isso. Aí entra um dinheiro extra, aí você pode usar. Não é que está engessado nisso aí. Então você tem que ter mais trabalho ainda do marketing para gerar mais receita. Entendi. Vender o jogador acima do que está previsto. Certo. São Paulo danou-se aí com a contusão do Pablo Maia, né? Sim. Tá? E aí, ó, a previsão de vendas em 2024
foi de 160 milhões. Só que ele conseguiu só 80. E aí é metade. Exatamente. Um buraco ali. O Exatamente. déficit, que parece sair, vai ser de 191 milhões, a dívida dos 23. Aí uma informação, um asterisco importante. O déficit por enquanto, né? Sem os últimos meses. Esse déficit vai aumentar, vai bater os 200. O ano não acabou, né? O ano E aí, fiscal acaba uma dia informação 31 de importante. dezembro. Por isso que essa situação... Porque quando você vê o déficit, você automaticamente transfere a questão para o departamento de futebol. Não vendeu o jogador, não sei o que... A informação que eu tenho é que o déficit, essa quantia, o departamento de futebol é responsável por 40% desse déficit. Porque E aí... vendeu o jogador. Porque não vendeu o jogador. Aí não vem o bateu... ralo. Aí entra o ralo. Tá Aí você falou, então, se é 40%, menos da metade do futebol, da onde vem o resto? O resto, exatamente. Essa é a questão, velho. E aí cai para aquela outra discussão do Arnaldo. O futebol, ele sustenta todo o restante. Porque o clube é um todo. Sim. Né? Aliás, no meio desse tipo de informação que pinta agora também, que o São Paulo, diante desse cenário, talvez acabe com o seu time de basquete para o ano que vem. Né? Porque é um time do NBB, um time que não é barato. Foi campeão do Torneio das Américas. Vamos, só para dar mais um contexto, foi da onde saiu o Carlos Belmonte. O Carlos Belmonte... Isso, ele é um entusiasta, inclusive. Foi o diretor do basquete durante um tempão, na outra gestão, antes de se transformar diretor de futebol na gestão Casares. Esse ponto é importante, porque as pessoas falam, pô, mas como o clube social, o cloro da piscina custa tudo? Não é, gente. Você tem outros esportes, futsal, basquete, um monte de coisa. O feminino, é muita coisa que você joga pro social e ele faz parte do social para você excluir o futebol dele. E aí, só para fechar ali, déficit do clube em 2024, 191 milhões, é o que se imagina. Dívida em 23, 665 milhões, dívida em 24 pulou para 866 milhões. E aí, traço um risco aqui. Foi o surgimento desse número aí que desencadeou tudo isso que a gente está falando. E aquela hora ali. De novo, uma falha imensa de comunicação que agora é curioso, né? Porque, bom, o Júlio Casares é um homem do marketing, mas também mexe com comunicação a vida toda dele. A incapacidade de comunicação é gigantesca. Evidentemente, a ideia ou a solução do fundo, ela veio depois que o déficit deu o sinal lá atrás, no meio do ano. A luz piscou. Só que o que foi anunciado primeiro? O fundo. O déficit vem depois. Aí você fala, mas como? A gente já está... Então, assim, esse passo a passo foi muito mal comunicado. E mais do que isso, anunciou Morumbis, Live More, falou várias coisas tão positivas que eu, por exemplo, o Corinthians, você não sabe que está numa lama financeira? Todo mundo não sabe? É novidade para alguém? Só que o do São Paulo, para mim, foi... Peraí, você anuncia um monte de coisa boa, como que você está anunciando? Não, e assim, menos 15 milhões por mês. Outra, é como se cada mês... Eu não estava sabendo disso, por exemplo. A janela de meio de ano, por isso que a gente fica tentando interpretar para vocês o que os fatos vão nos mostrando. A janela de meio de ano do São Paulo, ela já foi impactada pelo plano do FIDIC e pelo déficit. O São Paulo já não gastou, e aí o torcedor já fica louco. Tinha um sinalzinho ali. Claro, não, sinalzinho não, sinalzão. Sinalzão, já não gastou. Não, então aí é o oposto do Corinthians, né? Isso. Porque foi nessa janela que o Corinthians foi pro tudo ou nada. E aí você imagina o déficit do Corinthians gigantesco que ele terá. Sim. Você não imaginava esse déficit do São Paulo. Eu até, nesse texto que eu te falei, que eu escrevi, que chama-se Fala Casares, quem quiser ler, tá na internet, eu escrevo ali, o Corinthians tem milhões de problemas, né? Todos eles. Só que se tem uma coisa que o Corinthians faz direito, é se comunicar. O Corinthians chega lá e fala, estamos devendo aqui dos 2,7 bilhões. Aqui a gente vai pagar só salário, o resto fica para depois, é assim que tá. A torcida faz vaquinha, Ninguém cada centavo. Pego de surpresa de cada centavo que entra, você vê lá o que tá lá. E do São Paulo é o contrário. Ninguém está falando que tá certo, viu? Calma. Eu acho que quem se comunicou bem até agora foi o Gaviões da Fiel com a caixinha. O Corinthians não esconde. O Melo não sabe. O Melo não sabe se comunicar. Nesse aspecto. Ele fala, a comunicação do Melo é assim, eu escolho quais boletos eu vou pagar. Vou te dar um exemplo de uma coisa. Teve o dia da transparência do Corinthians. Foi um dia só, Mas que é aquilo? Eu sei, mas o São Paulo nem isso foi ali que se descobriu do 2.3, 2.4, entendeu? Pelo menos se descobriu. Se o São Paulo faz um dia da transparência, sabe alguma coisa.
É isso É que eu tô nesse falando. sentido, Não falo sim. que o Corinthians é um exemplo, mas Pelo se você contrário. compara uma coisa e outra, do ponto de vista da comunicação, o Corinthians comunica melhor as coisas. Sim, sim. São notícias horríveis. Eu sou um jornalista e fiquei assustado com a situação do São Paulo. Eu não estava ciente Olha, que estava assim. Me É isso que eu ajudem, quis dizer. me ajudem a ligar os pontos. Você que tem criança em casa deve ter essa brincadeira. Posso? Pode. Queria falar agora com você. Ligado os pontos. Que é uma coisa que eu comecei a prestar atenção quando o fundo foi aprovado no Conselho. Lembram-se da declaração do Júlio Casares? O Júlio Casares hoje é o mecenas do São Paulo. Os empréstimos todos estão no nome dele. Sim, perfeito. Ah, ele avaliza, né? Perfeito. Estão no nome dele. Então, uma coisa é eu chegar para vocês e falar assim, olha, o Arnaldo tirou de vocês três, é uma trinca. Vocês vêm e falam, massa, a gente está precisando de um dinheiro para investir no negócio. Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar o dinheiro no banco e depois vocês me pagam. Eu não tenho esse dinheiro, mas eu confio em vocês. E é isso que o Casares fez para sustentar o título da Copa do Brasil. E o fundo, ele vem para te livrar do São Paulo, não é das dívidas com o ACT, que é brutal, Também. o empresário. Não, é para tirar do banco. E tirar o nome. Eu já quero que você comente aí. Você acha que virar SAF é a única solução para o time do São Paulo, para o clube do São Paulo, para o São Paulo deixar de ser esse clube que se tornou nos últimos anos e voltar a ser um protagonista no futebol brasileiro e sul-americano? Nós vemos aí times como o Bahia, que viraram SAF, Atlético Mineiro, o próprio Botafogo e outras equipes que viraram SAF. Houve investimento, mas também tiveram equipes como o Vasco, que virou SAF, e a gente viu o que aconteceu. O próprio Atlético Paranaense, se eu não me engano, também é uma espécie de SAF e foi rebaixado. E assim, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o São Paulo, na administração do Leco, foi um time completamente destruído, um clube completamente destruído. O São Paulo foi destruído na gestão do Leco. O Leco, pra mim, eu não moro em São Paulo, não sei como funciona o clube social, mas pra mim o Leco ele deveria ser proibido de entrar no Morumbi. Ele não deveria pisar mais lá. E o Júlio Casares, no primeiro ano como presidente do São Paulo, ele sim fez coisas boas, e para mim o Júlio Casares ele tem mais acertos do que erros. Ele conseguiu novos patrocínios, ele conseguiu fazer o time ganhar alguns títulos com times que não são badalados, não são estrelados, com times medianos, né? E isso é uma prova que o São Paulo não precisa ser SAF para voltar a disputar títulos. O São Paulo tem apenas que ser um time organizado. A gente lembra que o São Paulo perdeu o título brasileiro na transição, se eu não me engano ali já era Leco Casares. Naquela transição o São Paulo perdeu o título brasileiro com um time que também não era estrelado. Você tinha ali, se eu não me engano, só o Hernanes, né, de grande protagonista. E o Daniel Alves, né, o Hernanes, Daniel Alves, se eu não me engano. E de lá pra cá, o São Paulo teve sempre times normais. Foi mudada a característica dos atletas para atletas mais aguerridos e tal, não tão técnicos. E isso acaba trazendo sabe, o torcedor se vê representado nos atletas. São atletas menos técnicos, com poucas qualidades, mas são atletas mais aguerridos. O Pablo Maia, o Alisson, o próprio o Arboleda, o Alan Franco, sabe? São jogadores que se entregam, que deixam tudo dentro de campo. O próprio Caleri, a gente lembra na final da Copa do Brasil, acabou o jogo, o Caleri despencou em campo, caiu completamente exausto. Foi mudado a forma de trabalhar. O São Paulo ele é um time competitivo, né? O São Paulo é um time que vem de cara a derrota para qualquer adversário, mas não é um time que consegue se impor nem contra adversários mais frágeis. O São Paulo, às vezes, quando pega adversários mais frágeis, faz jogos de igual para igual também, e esse, para mim, é o principal problema do São Paulo.
A grande questão é que nas últimas temporadas, o Casares ele cometeu muitos erros. Seja na contratação do Orejuela, seja na contratação do Nicão. Foram atletas, o próprio Rames Rodrigues. Sabe, foram erros que custaram caro. Foram erros que custaram caro. Apesar dele ter conseguido os novos patrocínios, o name right e tudo mais, foram erros que acabaram custando caro para os cofres do São Paulo. O que acontece é que o São Paulo, para se reestruturar, ele vai precisar vender. E não o clube, vender peças, vender Nestor, que não vai dar um grande dinheiro, porque o Nestor já está numa idade mais avançada, para os padrões europeus, né? Dificilmente o Nestor vai para um grande da Europa, assim como o Pablo Maia. Dificilmente o Pablo Maia vai para um grande da Europa, por já ter uma certa idade. Então, a sorte, ou o que o São Paulo pode fazer é o que sempre fez. O William Gomes ser vendido muito rápido, o Rodriguinho ser vendido muito rápido, o Henrique ser vendido muito rápido, o Rian Francisco ser vendido muito rápido. É o São Paulo vender esses moleques para tentar equilibrar as contas e fazer o que o São Paulo sempre fez. Vende seus meninos jovens e traz jogadores mais velhos para compensar, né? Vamos dizer assim. Eu acho que para o São Paulo virar uma SAF só em último caso. Porque a gente vê aqui o Botafogo ganhando o que ganhou, sendo o que é, mas se do dia pra noite o John Textor simplesmente falar assim, não quero mais mexer com isso, como o Botafogo vai ficar? A gente tá vendo o Corinthians, que tem um time forte e tal, mas o Corinthians deve mais de 2 bilhões de reais. Uma hora essa conta vai bater no Corinthians, essa conta vai bater uma hora na porta do Corinthians. E o Corinthians vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Cruzeiro. O Corinthians vai bater na Série B. Eu sei que é difícil para a torcida entender isso, mas é muito melhor o São Paulo ter um time competitivo e ficar ali no meio de tabela por mais uns 2, 3 anos, porém conseguindo se reestruturar e não cair para a Série B, do que o São Paulo fazer loucuras, uma hora essa conta bater na porta e o São Paulo quebrar. Porque se o São Paulo quebrar, vai passar pelo mesmo processo que o Cruzeiro passou. O Cruzeiro, ele caiu, né? Eu nem lembro qual foi o ano que o Cruzeiro caiu, 2020, se não me engano, né? 2021. O Cruzeiro passou, se não me engano, 2, 3 temporadas nessa Série B até o Ronaldo comprar. Mesmo depois que o Ronaldo comprou, só agora nessa temporada que o Cruzeiro está começando a fazer investimentos pesados. Então o torcedor tem que pensar nisso. Eu sei que o torcedor às vezes fica bravo em ver o time assim. Eu sei que o torcedor às vezes fica bravo em ver o Corinthians como um time que tem. E o São Paulo se segurando. Mas o São Paulo tá fazendo o que é mais difícil. O São Paulo tá tentando fazer a coisa certa. Que é o mais difícil. O mais fácil é você simplesmente jogar tudo pro alto e jogar a bomba na mão do próximo presidente. O Casares ele tá tentando fazer a coisa certa. Às vezes ele erra, às vezes ele acerta. Mas ele tá tentando fazer a coisa certa, que é estruturar o time para em 2030 o São Paulo chegar decentemente com poder de compra no mercado para trazer um time para brigar por Libertadores, para brigar por Brasileiro. O São Paulo voltar a ser, porque assim, eu sei que demora, eu sei que é chato esperar, mas uma vez que você consegue equilibrar suas contas e volta a ter poder aquisitivo, dificilmente você quebra de novo. O São Paulo, ele por muitos anos teve... O São Paulo tinha uma grande gordura, né? São Paulo era exemplo de gestão. Mas aí começou a tomar decisões erradas, começou a parar de ganhar títulos. E isso foi o que quebrou o São Paulo. Então, se o Casares conseguir estruturar o São Paulo para em 2030 o São Paulo, ou mesmo mais cedo, eu acho que essa fase difícil do São Paulo talvez dure 1, 2 temporadas. A gente vê alguns especialistas falando que o pior momento do São Paulo vai ser esse início de temporada, né? Que a partir do meio da temporada que vem, o São Paulo já vai poder investir um pouco mais, já vai poder ter um novo deslumbre do que pode vir a ser lá na frente. Então,
talvez nem demore tanto assim, porque, pô, se a gente for ver, 800 milhões de dívida, tem time aí que deve muito mais, né? Tem time, é uma dívida ainda manejável. É uma dívida manejável. Vamos ver o que o futuro espera pro nosso tricolor. Deixa aí a sua opinião, deixa o seu comentário, eu quero muito saber. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Beleza? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. E valeu!